E depois dos episódios 6 e 7, eu comecei a ficar um pouquinho preocupado com Tokyo Vice. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Antes da gente começar a falar desses episódios de Tokyo Vice, não se esquece, se você chegou por aqui através de alguma recomendação do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar de olho nas nossas atualizações e, se puder, já curte o vídeo, que eu tenho certeza que essa review vale o seu like. Então, como eu falei na introdução, comecei a ficar um pouquinho preocupado com Tokyo Vice, mas não é com a qualidade da série não. Tokyo Vice está indo muito bem. Gostei bastante dos episódios 6 e 7, que trouxeram mais desenvolvimento na trama e fazem parte de uma estrutura bastante comum em seriados, né? A gente tem os episódios que preparam o terreno para a chegada do desfecho da temporada. E esses dois episódios desempenham esse papel. Eles acertam as peças do tabuleiro para o jogo finalmente chegar ao seu desfecho. Como eu já comentei por aqui, a gente não sabe exatamente se terá um desfecho ou um final em aberto para uma provável segunda temporada. Ao que tudo indica, eu acho que a gente vai ter um final em aberto, né? Tem muita coisa acontecendo na série e dificilmente essas coisas todas serão resolvidas em apenas um episódio, que é o que está faltando agora para a série terminar. Então, provavelmente, teremos aí uma segunda temporada de Tokyo Vice. Eu torço para que isso aconteça, porque a série realmente está muito boa. Esses dois episódios foram dirigidos pelo Joseph Wladyka, que é um nome bastante conhecido de quem acompanha séries de investigação, séries policiais, como Narcos, por exemplo. Ele dirigiu vários episódios de Narcos. E aqui em Tokyo Vice, o que ele traz de Narcos é a capacidade de criar atmosfera tensa. Esses dois episódios de Tokyo Vice são bastante tensos, porque eles envolvem os personagens que a gente aprendeu a gostar. Pois é, agora que eu vou explicar por que eu estou preocupado com Tokyo Vice. Nessa configuração de colocar os personagens dentro de uma situação em que tudo encaminha para o final, a gente começa a perceber que alguns personagens aqui serão pegos num fogo cruzado entre a batalha entre as duas facções da Yakuza e as investigações da polícia com o Jake. E eu começo a ficar preocupado com quais personagens vão acabar sendo pegos no fogo cruzado. Nesses dois episódios, a gente tem mais desenvolvimento daquela subtrama envolvendo a Amy, né, que é a editora do Jake no jornal. É uma investigação sobre o assassinato de uma garota. E aqui a gente percebe que, na verdade, ela está investigando não o assassinato de uma garota em si, mas a situação em que se encontra a sociedade japonesa, que não é um problema da sociedade japonesa, a gente sabe disso, é um problema da sociedade como um todo. Como que a polícia não leva a sério as denúncias de maus tratos, denúncias de perseguição que mulheres ligam fazendo a respeito de ex-parceiros ou de parceiros atuais, e como isso pode levar à morte dessas mulheres. E é aí que está a questão talvez que seja fundamental para a gente compreender o que pode estar acontecendo para caminhar para o final da série. Será que são as mulheres que vão sofrer as consequências das atitudes desse mundo dominado por homens? A Samantha, a gente já viu aqui, que se envolveu completamente com a Yakuza e agora tem até outros problemas a resolver. O episódio 7 dá um salto temporal de um mês, e nesse um mês muita coisa acontece, inclusive ela começa a construção do seu clube, né? O que é essa construção desse clube? Aliada ao fato de que ela agora está realmente envolvida com o Sato, e o que o Sato faz, né, para livrar a Samantha daquele problema que ela tinha lá atrás, né, que a gente descobriu nos episódios anteriores, o que isso pode trazer para ela de consequência? A Samantha pode ser uma vítima até o final da temporada, infelizmente. O próprio Togawa tem uma personagem ali que também pode acabar sendo vítima, graças à forma como o Jake tem lidado com toda a situação. Ele tem se aproximado dela, mesmo sabendo que isso pode causar problemas para ela. É um mundo, como eu falei, dominado por homens aqui em Tokyo Vice. E as mulheres acabam sendo pegas realmente nesse fogo cruzado como efeito colateral. Uma coisa que ninguém pode negar em Tokyo Vice é que o Jake é um grande personagem, né? Ele é muito bem desenvolvido por aqui e nesses episódios 6 e 7 isso continua. Como ele é realmente um personagem que se deixa levar pelos impulsos e isso acaba trazendo problemas para ele, consequências para ele. Não só para ele, mas também para personagens que ele envolve em sua investigação sem a mínima preocupação. Ele só se preocupa depois que o fato já aconteceu, depois que o negócio saiu do controle e que ele não tem mais como remediar a situação. Mas a gente não pode esquecer também que o Sato
tem crescido muito e, sinceramente, se tornou um dos meus personagens preferidos em Tokyo Vice. Graças à forma como a série desenvolve esse personagem e a forma como ela mostra as fragilidades dele. A gente tinha acompanhado nos episódios anteriores a ação que leva ele a ganhar a confiança do Ishida, né, que é o chefão de uma das facções lá da Yakuza. E aqui, imediatamente após aquilo, ele se torna meio que um dos tenentes do Ishida, um dos braços direitos do Ishida, assumindo o lugar do mentor dele, né, que no episódio anterior a gente havia descoberto era um informante do Togawa dentro da organização do Ishida. Mas o Sato, ele está vestindo uma máscara, e uma máscara pesada e frágil, que cai imediatamente quando ele percebe que ninguém está olhando, né? Ao mesmo tempo que, quando ele está ali como um dos tenentes da Yakuza, ele se mostra impiedoso e cruel, quando ninguém está olhando, a gente percebe que, na verdade, ele está meio perdido ali. Ele não sabe exatamente qual é a função dele e ele está entre dois mundos ainda. Ele não entrou totalmente naquele universo da Yakuza, ele ainda tem um pezinho na vida passada dele. Isso a gente percebe quando o pai dele sofre um derrame e ele é chamado pelo irmão para visitar o pai, né? Ele é avisado, na verdade, ele vai visitar o pai e encontra com a mãe, e a mãe joga tudo, né, em cima dele ali e fala: ó, seu pai tá assim por sua culpa, né? Foi você que nos abandonou para viver uma vida que a gente não concordava e fez isso com seu pai. Então ele é um personagem assim, muito cativante, porque a gente vai acompanhando toda essa jornada dele sem saber exatamente aonde isso vai parar, onde isso vai chegar. Será que ele também pode ser um dos efeitos colaterais pegos nesse fogo cruzado? Talvez. E o Jake realmente se enrolou muito com a polícia. Tanto com o Katagiri, que era o braço direito dele e com quem ele poderia ter um relacionamento melhor se ele ouvisse o Katagiri, como também com aquele outro policial que ele se envolve logo no começo da série, que era um policial mais despojado, gostava de ser visto como um policial figurão entre os seus colegas ali, e que a gente descobre que, na verdade, é um informante do Togawa, e que acaba atrapalhando completamente a investigação do Jake, quando o Jake recebe uma informação do Ishida sobre um carregamento de drogas que está chegando no Japão. Aliás, não só sobre um carregamento, mas sobre todo um esquema de tráfico de drogas. É todo um emaranhado de situações e que vão acontecendo justamente para juntar tudo, né? A gente começa a acompanhar aqui a junção das subtramas e como que isso realmente posiciona essas peças do tabuleiro para o episódio final. Eu estou bastante curioso para saber para onde Tokyo Vice vai levar esses personagens. E, como eu falei, preocupado. Será que Tokyo Vice é daquelas séries que a gente não pode se apegar muito aos personagens, que algo acontece inesperadamente e esses personagens se vão? A gente vai descobrir essa semana, quando o último episódio da série, ou o último episódio da temporada, será revelado pela HBO Max. É isso que eu queria falar com vocês sobre Tokyo Vice hoje, mas também quero continuar essa conversa, hein? Comenta aqui embaixo, fala pra mim o que vocês estão achando da série. Estão gostando? Estão acompanhando? Concordam com o que eu falei? Vocês acham também que a série está caminhando para um desfecho trágico envolvendo alguns de seus personagens principais? Deixa aí seu comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que está acompanhando Tokyo Vice, com quem você sabe que gosta de uma boa série policial. Quer ajudar o Cine Alerta a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube? padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso e que pode ajudar a gente a continuar produzindo por aqui e também nos nossos podcasts quinzenais. E não esquece, vai fazer alguma compra na Amazon? Utilize o link que está aí na descrição, que você também ajuda o Cine Alerta. É isso. Obrigado pela audiência, a gente se vê na próxima. Até lá!